Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais uma live para falarmos sobre diferentes formas de comunicação. Hoje trazendo a comunicação inclusiva, muito além do falar, o ouvir, o olho nos olhos, toda essa presença para perceber e respeitar o outro, essa conexão profunda. Isso sim é comunicação. Hoje eu vou trazer aqui o professor Rafael Luiz. Ele é professor de educação física infantil e ele faz um trabalho muito bonito com crianças cegas no Colégio Padre Chico, em São Paulo. E ele tem muito a contar, agregar sobre essas diferentes formas de comunicação e como que o processo de ensino-aprendizagem acontece em diferentes formas. A questão do movimento, a questão da interação mesmo das crianças e desse lugar de afeto, de carinho, de respeito. Ele já está chegando aqui, já vou chamá-lo. Fala. Olá! E aí, tudo bem? Tudo me ouvindo bem? Tudo bem, você tá me ouvindo? Sim. E qualquer coisa eu coloco o fone. Não, mas tá Ah, ok. então tá O bom. pessoal tá chegando aí. Como eu falei aqui, fazendo essa introdução. Boa tarde, pessoal que está chegando. Vamos aguardar aqui uns 30 segundinhos para o Instagram entregar aqui, que já estamos ao vivo. E a importância de falar das diferentes formas de comunicação, porque muitas vezes ficamos presos na questão, principalmente da fala, e um olhar pode dizer muita coisa, um gesto, um carinho. E eu sempre falo que comunicação, para mim, é essa relação profunda, verdadeira de amor e de respeito, esse olhar no olho, o acolhimento, a presença, e isso é o ponto onde se estabelece a verdadeira comunicação. Então, bem-vindo, gratidão por ter aceito aí esse convite para conversarmos. Eu que agradeço o convite. Obrigado, parabéns. Opa, deu uma. Tá cortando, não estou ouvindo a sua voz. Não tá ouvindo minha voz? Corta, dá umas Tá, cortadas. de qualquer maneira, eu vou então colocar um fone e eu acho que talvez fique melhor. Tá. Pera aí. Vamos lá? Porque... Vamos ver se vai ficar melhor assim. Calma aí. Agora eu estou ouvindo normal, mas deu uma picotada. Tem uma galerinha. Tá. Som, tá me ouvindo bem? Sim. Então tá bom. Então assim, trabalhar com crianças especiais, né? Quando eu digo especial, não é pela deficiência, mas trabalhar com criança é sempre muito especial. Então, a gente aprende a cada dia. Não existe regra, mas a gente aprende a cada dia, né? É bem diferente. Mas assim, primeiro, antes de tudo, eu gostaria de agradecer o convite, né? Eu lembro que você passou uns dias lá com a gente, conhecendo o nosso trabalho, foi bem legal. Eu espero que a gente tenha contribuído um pouquinho para o conhecimento de vocês. Não, com certeza. É aquilo que eu falei, é engraçado como as coisas vão chegando, parecem em camadas. Aham. Então, eu falo que a educação física, fazer o curso de educação física para mim foi um grande portal, porque eu tive contatos ali com diferentes realidades, diferentes formas de expressão, de movimento, coisa que eu nunca tinha explorado em meu corpo. E a visita no Padre Chico foi muito especial, tanto que eu quis voltar lá para participar de uns Jogos Olímpicos que vocês fizeram. Nossa, é E verdade. Eu tinha até esquecido desse detalhe. A gente fez uns Jogos Paralímpicos, né? Foi bem legal, verdade, isso. verdade.
E aquilo, aí ficou. E agora eu comecei a fazer pós-graduação em dança-terapia, Aham. e isso veio de novo no meu campo a questão desse cuidado, desse olhar da inclusão de todos na prática, na questão do movimento, e principalmente no meu caso, que eu trabalho especificamente com a dança. Então, o idoso, o cego, até o surdo, há formas Sim. de incluí-lo na prática para que ele também possa experimentar essas formas de movimento e de expressão. Então, aí a coisa voltou, eu falei assim, que interessante. Às vezes a Lembrou? gente precisamos Ficou. de uns ciclos, de um ciclo acima para conectar de novo com a importância desse trabalho. E eu lembro muito do carinho com que vocês tratavam ali, tratam as crianças, a criatividade na questão dos materiais, das atividades em si. Então, contar aí um pouquinho É, desse então, dia na a verdade, dia. assim, como você contou, né, que fala assim, putz, hoje eu trabalho, né, você falando, hoje eu trabalho com musicoterapia, enfim, eu me lembro, na verdade, assim, eu preciso voltar um pouquinho, né, quando eu sou uma pessoa que nasci com catarata, né, então poucas pessoas sabem disso, eu nasci com catarata e fui operar somente com 15 anos. E aí só que chegou um período, assim, que eu comecei a ter dificuldade na visão, assim, por conta da claridade. O meu grau não era alto, acho que era 0,5, alguma coisa assim, mas a claridade me incomodava muito. Talvez se minha mãe soubesse que existia o Padre Chico antes, eu poderia ter estudado lá. É... Aí, assim, eu lembro que quando eu tinha mais ou menos essa idade, uns 15, 16 anos, eu fui, sem querer, eu fui visitar o Padre Chico. E por isso que eu falo que nada é por acaso, né? Então eu fui visitar o Padre Chico para buscar uma chave com a mãe de um amigo que estudava comigo na escola, de um colega que estudava comigo na escola. E aí ficou isso na minha cabeça. Quando eu cheguei lá, eu vi uma criança correndo, eu fiquei, caraca, como é que o cego corre? Assim, a primeira, todo mundo fica espantado quando vê uma criança cega fazendo algum tipo de atividade, correndo, fala, nossa, como é que o cego corre? Então tem umas perguntas que hoje, para nós, é muito óbvio e que surgem no dia a dia, né? Fazendo, como o cego corre? Com as pernas. Como é que ele come? Com a mão. Entendeu? Tem umas coisas assim que são óbvias para nós, mas quando a gente está por fora desse meio, a gente não tem a mínima ideia. Né? Então isso daí ficou na minha cabeça. E aí na faculdade a gente fazia sempre, nós tínhamos um grupo um fixo, né? Nós fazíamos trabalhos sobre deficiências, né? Vários tipos de deficiências. Aí veio isso na minha cabeça. Falei assim, por que que a gente não faz com deficiente visual? Ah, mas pô, onde a gente pode ir? Que aí ficou aquela discussão. Aí eu falei, pô, teve uma vez que eu fui. Aí ficou exatamente isso que você falou assim. Teve uma vez que eu fui. Se fui ele ou se fui eu? Oi, eu. Para mim tá tudo Opa! ok. Para mim a sua internet tá travando. Oi. É. Oi, Ai, tá me ouvindo? ai. É. Bom, Tá seguiu. ok? Tá me ouvindo? Beleza. Então, Tô, aí agora ficou tô. isso na minha cabeça, eu acabei procurando, encontrei o Padre Chico, marquei uma visita, e aí eu fui na visita, conheci a professora hoje que trabalha comigo, aliás, eu trabalho com ela, né? A Vanessa, e perguntei para ela, falei, tá aceitando estagiário? Ela falou assim, pode vir fazer estágio, sem problema. Eu fiz estágio de fevereiro a março, de março ao último dia de aula eu fui como voluntário. Aí fui ajudando, e acabei continuando, ficando lá, me contrataram, estou lá há 17 anos, né? Então, assim, eu falo que nada é por acaso, né? Então foi acontecendo, acontecendo e fica lá no cantinho, né? Lá na memória. Você fala, putz, é porque marca, essas coisas marcam para nós. Quando sai do nosso cotidiano, tudo que sai a gente marca. Aí você tem duas opções: ou achar legal, gostar, ou já ter a parte da negação, falar não quero saber, não é para mim, não é isso que eu gosto, né? Então normalmente as pessoas têm medo do desconhecido, né? Então é assim que fica. Mas foi bem legal mesmo. Interessante.
interessante. Ontem, agora puxando aqui, ontem eu estava assistindo aquele trecho do filme Perfume de Mulher, em que o ator o Al Pacino interpreta também um deficiente visual e ele dá um show no tango. E eu lembrei disso, a questão às vezes a ausência de um dos sentidos faz com que os outros fiquem mais aguçados. Então, em cima disso que muitas vezes o professor pode trabalhar e aí vai descobrir aí talentos em outras áreas, né? Assim, você falando assim, tá, a criança com alguma deficiência, ela acaba desenvolvendo outros sentidos, mas por questões de necessidade mesmo. Não que fala assim, olha, só o cego que tem uma audição boa. Não, é porque as pessoas, por conta de ter uma visão boa, ela não presta atenção tanto como um cego prestaria atenção em sua audição. Então, assim, quando as crianças chegam pequenininhas lá na escola, né, a gente pega crianças de 3 para 4 anos, então na educação infantil até o 9º ano. Então, quando ela chega lá, a gente faz já um pré-diagnóstico. O que é? A gente, ao conversar, ao chamar a criança, ao vê-la caminhando, a gente já olha e fala assim, bom, esse aí tem uma audição boa, esse aí não tem medo. Então, são pré-diagnósticos que a gente faz, que a gente já sabe mais ou menos por onde ir, né? Por exemplo, chegou uma menina nova lá na escola, que a gente deu uma atividade com bola, ela não tinha medo nenhum. Ela já tem noção de lateralidade, direita e esquerda. Então, a gente chamava, comandava. Então, assim, além de não ter medo, ela já adquiriu uma confiança em nós. Porque imagine eu tampar a sua visão e falar assim, agora corre. Né? Você fala assim, pô, mas eu vou bater onde? Fala, não vai bater em nenhum lugar. Acredita em mim. Corre. Então, não é tão simples assim. Então, isso daí é um processo que, para alguns, dura muitos anos, para outros, imediatamente ela confia em você, acreditou e vai fazer, né? E aí, assim, igual você falou assim, ó, eu vi um filme onde um cego realizava uma dança bárbara, mas será que todo mundo tem que estar realizando coisas em alta performance? Então, fica a dúvida para nós, porque todo mundo fala assim, eu gostaria de dançar, mas não vou porque não levo jeito. Bom, mas quem disse que você não leva jeito? Você leva o seu jeito, né? Então, não há necessidade, você não vai competir, você não vai brigar por 0,01. Você não vai, você simplesmente vai executar os movimentos dentro da sua capacidade, né? Eu dou aula lá na escola, dou aula de karatê, dou aula de personal, enfim. Claro que tem coisas que você vai falar assim, olha, isso você não pode executar, porque dentro da sua condição física, você pode se machucar. Porque você não está ali com a postura correta, você não está fazendo um movimento como aquele exercício necessita. Porque eu sei que se você realizar assim, você vai se machucar. Caso contrário, faça. Entendeu? Faça. Deixe os outros pensar se está tudo bem, se está bonitinho, se não está. Então, a dança principalmente. O que é dança, né? Hoje em dia, a performance, todo mundo analisa a performance, mas a dança é uma expressão de movimento, né? Então, deixa a pessoa sentir a batida, se livrar, né? Deixar florir os movimentos, né? Isso é muito legal. Gratidão por trazer isso, porque é verdade, eu trabalho com essa dança livre, eu trabalho com a dança intuitiva para as pessoas poderem expressar do jeito que elas sentirem que tem que fazer o movimento, realmente nesse sentido de soltar as emoções. E importante, e às vezes essa limitação parte mais da pessoa que tem ali os 5 sentidos funcionando, e às vezes aquele que tem um grau de deficiência, ele não está preocupado com isso. Eu mesma tenho um primo que ele é surdo, a mãe dele teve rubéola na gravidez dele, e eu falo que ele é super comunicativo. Pensa numa pessoa que ele não passa aperto nenhum, ele demorou para ter a possibilidade de colocar um aparelho auditivo, então a fala dele é um pouco assim enrolada, mas ele é uma pessoa super sociável, adora viajar,
as pessoas convidam ele. Ele é recorde de padrinho aí de casamento. Que E legal. ele é uma figura, assim. Eu falo, gente, ele se comunica muito melhor que muita pessoa que tem a audição perfeita, Exatamente. que tem a fala perfeita. Aí você pergunta, na verdade, quem que é o deficiente nessa história? Entendeu? Né? Porque você fala, pô, ele tá ali se comunicando, você não tá feliz, né? Tá feliz, tá fazendo as coisas do jeito dele. Pra que cobrar performance? Então não há necessidade, né? Por exemplo, a gente agora, você falando de performance e dança, a gente está entrando no período que a gente vai começar a ensaiar para a festa junina. Por sinal, eu falo que nossa festa junina é a melhor de Ipiranga, se não a melhor de São Paulo aí, né? A festa junina é do Instituto de Cegos Padre Chico, do Colégio Vicentino de Cegos Padre Chico. E aí é muito legal, porque a gente tem os pequenininhos, né? A gente faz, claro, movimentos simples, assim, deslocamento, né? Bastante deslocamento. E assim, para quem enxerga, para quem dança e não tem conhecimento do que está acontecendo ali, fala, nossa, que coisa simples, né? Mas, pô, para nós ali quando você vê uma criança ali demonstrando movimentos, tendo coragem de se apresentar, porque não é qualquer um que tem coragem de se apresentar, né? Então, pô, aí você vê a felicidade das crianças e quando termina, você vê pai chorando, professor chorando, todo mundo chorando. É legal pra caramba. Então, eu falo assim, nossa, conseguimos, né? Então, a performance, deixa. Isso daí é de menos. Né? Sim, Então, realmente, a palavra já diz, é a inclusão, é a é, possibilidade de participar, de interagir, de experimentar aquilo. E isso é muito importante. É o que eu falei, eu acho que eu era deficiente motora em muitos aspectos, que eu falei que só depois lá da faculdade que eu fui fazer com 40 anos, que eu tive a oportunidade de experimentar determinados movimentos. Então, essa inclusão é super importante e às vezes a gente se exclui, né? e quando você fala inclusão, Por a gente está fazendo julgamentos, né? isso. E quando você fala inclusão, a gente está fazendo um trabalho de inclusão a todo momento. Só que a gente não sabe. Por exemplo, né? Você tem dentro da sua casa aquele que tem mais dificuldade para entender as coisas. Você tem na sua casa aquele que tem dificuldade para caminhar. Você tem na sua casa aquele que tem dificuldade para ler. Enfim, você está sempre adaptando coisas e fazendo de maneiras diferentes para aquele seu amigo, seu familiar, enfim, que seja, para entender, para poder estar ali fazendo junto com você. Por exemplo, eu sempre joguei bola. Todo mundo jogava bola como o Messi, o Pelé, o Maradona, enfim. Não, mas todo mundo está participando. Então, se você olhar com um olhar diferente, todo mundo está fazendo um trabalho de inclusão. As pessoas estão participando. Ninguém está fazendo com aquela performance. Só que assim, como não tem nenhum diagnóstico para aquelas pessoas ali, então ninguém sabe que está fazendo inclusão. Mas está. Né? Uma aula coletiva, você que dá aula de dança, né? Em uma aula coletiva, você está fazendo um trabalho de inclusão o tempo inteiro. Você tem que explicar de uma maneira auditiva. Você vai lá no sinestésico, tem que tocar em um. O outro você só demonstra, ele executa. Né? Então, o trabalho de inclusão é feito a todo momento. E isso daí poucas pessoas sabem, né? Bastante importante. É. Até eu fiquei reflexiva aqui. Porque o trabalho de inclusão é o tempo todo. É o tempo todo. Sim. E aí, assim, eu vou falando, a gente vai. As pessoas Pode perguntam, ir. não, mas como é que você trabalha com as crianças? Normal. A única diferença é que para alguns a gente tem que explicar mais, para outros, dependendo da idade e do conhecimento que ele adquiriu na infância, dependendo também se ele já chegou, se ele já nasceu cego, se ele foi perdendo a visão ao longo dos anos. Então, cada caso é um caso. Aí você explica, você vai tentando trazer na memória dele o que ele já fez, o que ele viu. Então você vai explicando de diferentes maneiras. E quando você menos espera, ele já está executando o movimento, o que a gente está propondo ali.
E nesse dia a dia, tem a questão dos materiais, a questão da criatividade, isso conta muito? Vocês É, improvisarem alguma coisa para existem que a materiais atividade aconteça? específicos, principalmente material com bola, né? E não só, na verdade, não só a bola, né? Mas, assim, para o cego, aquele que não, assim, quando eu falo cego, aquele que não enxerga nada, né? Não é o baixa visão. Ele precisa muito do som e do tato, né? Por exemplo, se a gente que trabalha com bola, então existem bolas com guiso. Ah, mas eu não tenho bola com guiso, o que eu tenho que fazer? Você precisa fazer alguma adaptação para que aquela bola tenha algum barulho, para que ele consiga entender em qual local ela esteja. Então, que tipo de adaptação? Um exemplo simples. Uma sacola plástica, você coloca a bola dentro da sacola plástica, dá um nó, e ali já é uma adaptação simples. Vai resolver o problema ali naquele momento? É o ideal? Não, mas você consegue resolver o seu problema naquele momento, né? Então, por exemplo, a gente fez uma atividade recente, foi um quiz de Copa do Mundo, né? E aí, nesse quiz, a gente fez um dado gigante. Dentro desse dado gigante, a gente colou, sei lá, os números em alto relevo para que as crianças sentissem. Colocamos uma bola com guise dentro dessa caixa e aí montamos um dado gigante. Então, quando ele jogava, escutava o barulho. Então, algumas coisas a gente tem que fazer adaptação, né? Então, para esse tipo de coisa. Mas tem outros materiais que você não precisa adaptar. Então, por exemplo, a gente trabalha lá com skate, com patins, com bicicleta. Ah, ele vai. Mas o cego consegue andar de skate, de bicicleta? Consegue. Só que dentro do tempo dele, né? Então, você vai. É claro, pra gente, se uma criança conseguir subir em cima de um skate, já é uma vitória. Porque, imagine, uma pessoa que enxerga já não sobe, né? Já tem medo de cair. Agora, imagine uma criança que é cega, que nunca nem viu o que é um skate. Então, você dá, ele passa a mão desde pequenininho, a gente vem trabalhando, vem explicando. Aí você vem dando nomes a algumas coisas simples, né? Por exemplo, você coloca um pé em cima do skate e o outro no chão. A gente vai chamar esse de passinho da formiguinha, dependendo da idade dele, né? Então aí ele vai, por que formiguinha? Porque é bem curtinho o passinho, ele vai indo pouquinho em pouquinho. Ah, legal, você já está legal nesse aí, agora vamos para o segundo passo? Então vamos subir em cima do skate? Pô, mas eu tenho medo. Ah, não tem problema, eu te seguro, confia em mim. Aí você vai indo com as duas mãos. Legal, agora solta uma mão. Ah, tá bom, agora só eu te seguro, você não me segura, só eu te seguro. Aí você vai percebendo caso a caso quanto ele vai desenvolvendo e você vai indo. Só que para uma criança que talvez demorasse, sei lá, poderia demorar 2 dias até ele subir em cima do skate, para uma criança cega, dependendo da criança, 2 meses, 3 meses. Então, assim, o tempo é de cada um, né? O tempo é de cada um. Agora, outros materiais, a gente não precisa adaptar, a gente só precisa demonstrar e ter muita paciência para falar, olha, isso funciona desse jeito, vamos fazer assim. Ah, eu sei que você consegue chegar até aqui, então vamos focar para chegar até aqui. Pô, eu tenho um aluno lá andando de skate, agora a briga dele é querer fazer manobra, né? Pô, imagine, você saltar com o skate, tentar girar o skate, então tá. Só que assim, ele tá ali brigando, ó, já tem uns 2 meses ali que ele tá tentando. E assim, aí você vai explicando, você pega o skate, pega a sua mão, põe a mão dele em cima da sua mão, explica em cima do skate, manda ele colocar a mão no seu pé. Então, enfim, a gente vai fazendo adaptações até que fala, putz, entendi. Agora eu senti, é isso. Então a gente vai fazendo assim. Não Uma tem coisa muito. que eu. Aham. Não, pode falar. Pode falar. Não, uma coisa que eu gostei muito de você falar, a questão da paciência. E isso nós costumamos não ter. E não é só na cobrança por alguma criança ou por alguém com uma deficiência, é com a gente mesmo. Então, assim, o aprendizado é muito peculiar, particular. E cada um tem ali o seu tempo. E tem coisas que a gente tem mais facilidades e outras nem Sim, tanto. Então, o nosso tempo também pode variar.
E às vezes a gente abre mão de vivenciar algo justamente porque a gente não tem a paciência de acolher esse tempo nosso. Porque todo mundo aprende em 2 dias. Se eu chegar no terceiro, sentar em cima do skate, eu nunca mais vou subir no skate. É isso mesmo. Então, é importante também esse olhar acolhedor para nós mesmos, né? Eu tive um amigo, tive não, tenho, né? Um amigo que o sonho dele era nadar. E ele já ali adulto, quase cinquentão, e ele tinha medo. E aí, quando eu comecei a fazer a faculdade de educação física, eu falei assim para ele. Aí eu comecei a falar para ele dessa questão do tempo, que ele não precisava ter essa cobrança, nem por causa da idade, mas que ele era sonho e que ele tinha que tentar. E tirar essa coisa da cabeça de prazo. Ai, mas eu sou negro, eu tenho ossos pesados, eu não flutuo. Eu falei assim, olha, você tá com crença aí, tira tudo isso que você sabe e vai lá, se entrega, pega um professor com paciência. Se você sentir que aquele cara não tá com muita paciência, troca de academia, troca de horário, até achar um professor que esteja disposto, que acredite nisso. E ele começou a fazer, ele levou 1 ano e meio para perder todo o medo que ele foi acumulando para conseguir nadar. Mas ele, a hora que ele virou essa chave, ele aprendeu os 4 nados muito rápido e passou a ser a atividade favorita dele. E ele assim, não, primeiro eu vou... Aí virou paixão. Não, primeiro eu vou nadar, depois nós vamos em tal lugar. Ah, tenho que ir para academia nadar, depois... Então, assim, mas ele queria desistir no meio, eu não deixei, e o professor dele não deixou, e ok, levou 1 ano e meio. E eu, tá tudo eu tenho certo, certeza né? que se você perguntasse para ele, fala assim, você gosta de nadar? Ele fala, não, não gosto. Na verdade, não é que ele não gosta, é que ele não sabia, né? Então a gente não gosta daquilo que a gente não conhece, daquilo que a gente não sabe. Eu sou assim. Eu não gosto daquilo que eu não conheço e daquilo que eu não sei. Daquilo que eu sei e que eu sou bom, eu amo. É normal, né? Então a gente tem esse lado. Não, primeiro não gosto. Mas você já tentou? Não, não. E isso é com qualquer criança, né? Então a criança chega e fala: não quero, eu não quero, não vou fazer, não, eu não. Aí você fala: não, vem aqui, só deixa eu. Mostra, põe a mão aqui, ó. Aí fala: ah, beleza, agora sobe aqui comigo, vem cá. Aí você vai indo. Aí quando menos espera, que ele está fazendo, está pedindo de novo. E é muito legal, né? Por exemplo, eu tenho os pequenininhos, né? Quando eles chegam na escola, que é normal a super proteção dos pais, isso é normal. Porque imagine, a mãe grávida ali tem, de repente o médico chega para você e fala assim, olha, seu filho é cego. Bom, até, não somente com a cegueira, mas qualquer outro tipo de deficiência, né? Até cair a ficha que aquela criança vai precisar de uma necessidade diferenciada, e aí os pais estão perdidos. E aí precisa procurar um monte de lugares que dê uma direção. Isso demora. Por incrível que pareça, demora. Tem gente que dá sorte, que encontrou alguém, às vezes, na rua e falou, olha, seu filho é assim, porque vai em tal lugar, faz isso. Então, enfim, as crianças que chegam pra gente lá pequenininha, elas chegam com aquela super proteção dos pais, chegam no colo até, às vezes, né? E aí, quando os pais deixam na escola, aí chora, e quer voltar para casa. Aí, quando começa a fazer uma atividade, aí ela esquece. Mas todos os dias tem a mesma situação. Até o problema. De repente, ela vira uma chavezinha, aí ela já não chora mais, ela quer fazer atividade, ela tá correndo, ela tá brincando, ela tem os amiguinhos, enfim. E aí vai indo. Isso é muito legal. Ai, que bacana. Ai, que eu pensei em alguma coisa e fugiu nessa história de você falar da superproteção mesmo dos pais. É normal, é E normal. eles e o quanto isso também me impacta, porque a criança que chega ali sem medo, com mais confiança, tem a ver com esse lugar que os pais também colocaram. E a criança mais insegura, com mais dificuldade de se soltar. E isso independente também, né, de ser
de apresentar alguma deficiência ou não, Não, né? independente. Quando você chega num local que é estranho, que você não conhece ninguém, dificilmente você chega querendo dar oi para todo mundo, já falando com todo mundo. Então, você percebe em festas, né? Então, quando você chega, você não conhece ninguém, você fica ali no seu canto, até você começar a se comunicar com a pessoa do lado, que a pessoa do lado conhece alguém, que você vai te apresentando. Claro que tem aqueles que têm mais facilidade, que é aqueles que estão que são mais comunicativos, que aí ele automaticamente, quando ele vai pegar uma bebida, ele já conversa com o amigo do lado que também está pegando, que enfim, ele vai fazendo amizade. A gente tem esse tipo de aluno. E tem aquele que também chega e fala assim, onde eu estou? Imagina, o pai, o tempo todo ficou com o pai e com a mãe grudadinho, de repente o pai e a mãe entrega para alguém desconhecido, num ambiente que ele nunca viu na vida, ele não tem ideia do tamanho que é aquela escola, e aí ele fala assim, o que vai acontecer agora? Né? Todo mundo dava pão na minha mão, um copo de leite na minha boca, e agora eu falo assim, olha, toma o pão, toma o seu copinho de leite, é seu, agora se vira, né? Mais ou menos isso, não é isso que acontece, mas estou falando assim, é um choque. É um choque para todo mundo. Então, aí vai de cada criança, né? Cada um com o seu tempo, e a gente vai desenvolvendo. Isso é muito legal. Eu lembrei uma. Era isso que eu ia falar. Eu também tive a oportunidade de fazer estágio num colégio próximo ao metrô Armênia, que era um colégio só. Ele inicialmente era só para as crianças de descendência armênia. Certo. E aí eles começaram a abrir para outros, porque como eles viveram uma história de vieram para o Brasil num período de guerra, então eles começaram a acolher outras culturas que também estavam nesse movimento. Então a escola começou a abrir para bolivianos e na época que eu estava lá, estava chegando alguns alunos sírios. E a questão do idioma. Então, eu lembro que tinha uma menina que foi para aula de educação física, mas assim, ela não falava nada de português. E o professor só falava português. E então essa coisa dessa comunicação, dela ser acolhida, eu falei, que desafiador. E ali tinha as crianças também falando armênio, então ela veio Imagine. vir uma outra cultura, um outro idioma, e você já ter saído dentro do país nas condições que saíram, porque uma coisa é você imigrar por questões mais positivas, outra coisa é você ser praticamente um refugiado de guerra. Na situação que se E, encontra. Né? e aí, nossa, aí como que você se relaciona, aprende, é, é praticamente do zero, é começar uma alfabetização ali novamente. Então, a, a inclusão passa por muitos lugares, né? Não, é como eu te E, falei, né? A né? inclusão a gente está fazendo a todo momento, mas a gente não percebe. Assim, e também não é simplesmente você falar assim, ó, vou fazer adaptações, vou fazer com que... Porque tem crianças que assim, eu falo que eu sinto muita dó quando uma criança, ela estudava numa outra escola, porque existem leis, né, que dão amparo a essas crianças, e ainda bem que existem essas leis. Ela vai para uma escola, só que chega nessa escola, ela fica de canto. Ela é excluída dentro de uma escola que era para ela estar fazendo inclusão. Mas você fala assim, a culpa é do professor, a culpa é de quem? Então, assim, é muito fácil julgar, mas é muito difícil entender. Porque para trabalhar com uma pessoa que tem algum atraso de aprendizagem, seja por deficiência na visão, por audição, enfim, que seja, você precisa gostar, ter paciência. Além disso, você precisa ter auxílio. Por exemplo, é muito difícil para um professor que tem 40 alunos e tem uma criança que ela precisa dar uma atenção maior para ela. E aí, como é que você vai dar uma atenção
para 39 alunos, que cada um também necessita de um tipo de atenção, né? Claro que você tem uma média de todos ali, só que tem um que necessita um pouco mais. Como é que esse professor vai trabalhar? Ou ele atende esses 39, ou ele vai dar atenção apenas para aquele. E só que ele é sozinho dentro da sala. Então, é bem complicado. Aí você fala assim, pô, mas as crianças também deveriam ajudar. Ah, é fácil jogar para a criança a responsabilidade, para os amigos a responsabilidade, porque assim, legal, eles vão ajudar dentro do possível. Só que tem momentos também que eles não querem. E aí você vai obrigar? Então não é simples, né? Não é simples você trabalhar Sim. com inclusão. Você pode fazer adaptações em determinados momentos, e essa criança, quando ela sai de uma escola dessa e descobre, de repente, o Padre Chico, ela chega lá pra gente no 6º ano. Aí você fala assim, putz, que pena que ele chegou pra gente só agora. Você percebe que ele tinha a capacidade de desenvolver, mas não tiveram cuidados com ele ali, entendeu? Então, isso daí pra gente é sempre uma tristeza. Quando a gente pega crianças que chegaram no 8º ano, no 9º ano. Pô, eu tinha um aluno que saiu o ano passado. Foi o ano passado? É, o ano passado. Ele chegou pra gente no 8º ano. E ele perdeu a visão com 12 anos. 11, 12 anos. Mais ou menos isso. E aí, assim, esse menino, ele tinha uma capacidade absurda de fazer as coisas. Ele tinha. Não, não, me desculpa, não foi com 12, 11 anos, não. Ele perdeu com menos, com 7 anos. Só que, assim, ele tinha uma memória do que ele aprendeu ali atrás que nos ajudava muito. Só que quando ele estudava numa outra escola, ele não fazia nada. Só que pra gente ali, ele era sensacional. Pra gente da educação física, né? Ele era sensacional. Só que agora, quando ele ia para a sala de aula, onde haviam cobranças de matérias, né, de português, matemática, enfim, as outras matérias, e aí ele já tinha dificuldade, porque ele tinha dificuldade na leitura, ele tinha dificuldade na escrita, então ele já se complicava mais. Aí você fala, pô, uma pena que esse menino chegou para a gente só agora. Né? Então, essas coisas assim que a gente vai levando ao longo do dia, vai entendendo, vai aprendendo todos os dias, você fala, pô, cada caso é um caso. Mas é muito bacana. E assim, eu não lembro dessa parte. Ali é só para as crianças cegas ou tem outras deficiências? São turmas mistas? Tá, na verdade, assim, a escola é para crianças cegas e baixa visão. A gente atende também crianças que enxergam, mas a gente dá prioridade para crianças cegas e baixa visão. Essas crianças que enxergam, normalmente, são irmãos daqueles que estão lá matriculados. Até porque nós temos um limite de crianças por sala e um limite de crianças que enxergam por sala. Né? Porque o que acontece? A gente tem lá um pai e uma mãe que tem 2 irmãos. Só que um está com 7 anos, não enxerga. O outro está com 5 anos e enxerga. Agora imagine esse pai que mora lá em Itaquera, que tem que vir aqui para o Ipiranga, ele tem que levar um filho para uma escolinha, sair de lá e vir até o Ipiranga e deixar o seu filho aqui. Então a gente acaba dando esse amparo também. Né? Então a gente acaba matriculando os dois desde que tenha vaga. Não é? Às vezes não tem vaga também. Tá? Desde que tenha vaga, aí acaba matriculando os dois. Então a gente fala que brinca lá, né, que a gente fez uma inclusão contrária. Né? E para essas crianças que enxergam, é sensacional a vivência que eles têm. Porque aí a gente pergunta, será que essa criança teria uma amizade como ele tem com uma outra criança que não enxerga se ele não estudasse aqui? Né? E certeza que ele vai sair dali com um olhar totalmente diferente de uma criança que não enxerga. Com certeza. Totalmente diferente. Por exemplo, eu na minha adolescência, eu tinha vergonha de usar óculos. Aí quando eu comecei a trabalhar lá, eu falei, meu Deus do céu, como é que eu tenho vergonha de usar óculos, sendo que uma criança aqui tem uma percepção de luz, tá super feliz com
aquele pouquinho que ela tem na visão, e eu aqui que enxergo 100% com óculos, tenho vergonha de usar óculos, né? Então, aí você começa a ter algumas coisas que você começa a mudar por conta da vivência com essas crianças no dia a dia, né? Então, isso é sensacional. Por exemplo, eu tive, assim, crianças que saíram, que você sabe que eles namoraram depois, um que enxerga e outro que não enxerga, né? Isso é legal pra caramba. Você fala assim, será que se essa criança que enxerga conhecesse aquele que não enxerga, numa outra escola, num outro momento, será que ela teria esse contato, essa proximidade? Não sei, né? Então, são coisas que acontecem que só estando ali presente e convivendo junto, que elas vão aprendendo e vendo que o único problema é que um não consegue ver o que ele está vendo e ele consegue observar e sentir coisas que quem enxerga não consegue. Sim. É muito legal. E aí, e vocês têm ensino médio também ou é só fundamental? Não, a gente só tem o educação infantil, fundamental 1 e 2, vai até o 9º ano. O ensino médio a gente prepara eles para que no ensino médio e eles sigam sozinhos, né? Então, a ideia é fazer essa preparação mesmo, porque aí quando vai para o ensino médio, muitos saem de lá, estudam, vão super bem, outros acabam indo para uma outra instituição, que aí tem o ensino médio, mas a gente só até o 9º ano. Você falou da festa junina. Ela é aberta apenas para os familiares dos alunos ou é aberta Não, para o público em geral? é aberta para todo mundo, né? Nossa festa junina vai acontecer no dia 24 de junho. Vai começar mais ou menos umas 9 horas da manhã. Ainda a gente está definindo os horários, mas bem provável que seja 9 horas da manhã, início da festa. E termina lá mais ou menos por umas 16, né? Até a nossa última dança, que é a quadrilha final que a gente faz, mas é aberta ao público. Eu falo que é a melhor festa porque é super animada. O nosso DJ é cego, a gente tem cantor lá que é cego, as crianças tocam, dão um show tocando, cantando, fora as nossas danças que são as melhores que você vai ver. Talvez eu acho que eu vou. Eu estou morando em Minas agora, mas não estou Elisa. tão longe de São Paulo. Aí, quem sabe eu Pô, que passo legal, Minas é para. sensacional, né? Em Minas, eu não sei se tem. Ah, não, não é Minas, é Rio de Janeiro. Eu já ia falar que tem escola aí, mas Minas é assim, bom, a família do meu pai inteira é de Minas, né? Suspeito de falar de Minas. Minas é sensacional. E caso alguém queira ajudar, vocês aceitam contribuições? Como que Sim, funciona? tem quem quiser ajudar, é só entrar no site do colégio, né? padrechico.org.br ou no próprio Facebook, né? Se colocar lá Colégio Vicentinos de Cegos Padre Chico, manda uma mensagem, pode ajudar qualquer quantia, qualquer coisa. Se tiver roupa que não queira mais, objetos que vocês não queiram mais, qualquer quantidade, R$ 1, se quiser fazer Pix, pode contribuir, fiquem à vontade, porque todo o dinheiro que entra para a instituição é revertido para as crianças, tá? O Colégio Vicentino de Cegos, ele é particular, mas é filantrópico, sem fins lucrativos, então toda a verba que entra é revertida para as crianças. Então, chegam muitas coisas lá, que nós temos um peixe no chão que é excelente, tem de tudo. Tem desde de roupas até brinquedos, discos. Para quem é colecionador de discos, vale a pena dar um pulinho lá. E aí, as mães voluntárias, inclusive, elas organizam, elas limpam tudo, elas organizam, elas fazem elas renovam, às vezes, por exemplo, às vezes chega lá ursos de pelúcia rasgados, elas costuram, deixam eles bonitinhos, novinhos, põem dentro de um saco plástico e vendem por preço super acessível, né? E aí todo esse dinheiro é revertido para a instituição. Então as crianças chegam lá, elas têm café da manhã. Entrou, se quiser tomar café da manhã, tem café da manhã. Aí, na hora do lanche, ela tem lanche. Na hora do almoço, ela tem almoço. E aquelas que ficam de tarde fazendo as atividades que lá, a gente tem atividades extracurricular, elas também têm o café da tarde. Então, tudo isso, a criança não paga por nada, né? Os professores lá são todos, eles recebem normalmente, mas as crianças não pagam por nada. Então, Muito toda a legal. verba que a gente consegue é realmente revertida para a instituição. A festa junina, a verba que a gente
consegue também, é revertido para a instituição. Então a gente tem muita coisa. Por exemplo, eu quero doar refrigerante para a festa junina. Pode doar refrigerante, a gente aceita numa boa. Então é só entrar em contato diretamente lá com a nossa diretora, e aí ela vai encaminhar certinho para o devido lugar, ou com assistente social, né? Se quiser fazer alguma ação lá, bem legal. Ah, bacana. Eu vou colocar vocês em contato. Eu tenho uma amiga que faz um trabalho social com brinquedos. Legal. Então, ela também recolhe brinquedos em escolas particulares, ou que as crianças não querem mais, ou brinquedos que estão danificados. Já tem um grupo de voluntários que recuperam esses brinquedos e depois ela faz a entrega. E então eu vou colocá-la em contato aí com vocês. Não, legal, legal. Vai ser super bem-vindo. Assim, se a gente, por exemplo, às vezes chegam uns materiais lá, a gente vê o que pode servir para nós professores. De repente, se chega material de educação física, né? A gente olha e fala, pô, serve para nós, dá para trabalhar. Opa, deu uma É bem legal, bem outra legal. travada. Oi, tá me ouvindo? Oi. Oi, voltou. Não, é isso. Então, todo o material que chegar lá, se não servir, assim, para nós trabalharmos com as crianças ali, ela vai para o nosso pechinchão e lá é revertido para verba para a escola, para a instituição. Ai, gratidão. O trabalho de vocês é lindo. Estive lá 2 vezes. É um trabalho muito sério, tudo muito organizado e vale a pena ir lá conhecer e colaborar e até replicar em outras praças um trabalho desse tipo. Legal. Gratidão aí. E quem quiser Gratidão pela visitar lá conversa. também, né? O dia que quiser visitar lá, participar das nossas aulas de educação física, será muito bem-vindo. É só marcar, mandar uma mensagem lá pra gente, a gente responde. E aí agora quem quiser conhecer a instituição tem os dias de visita. Eu só preciso me informar qual o dia agora que tá, porque tiveram algumas mudanças, mas tem o dia de visita. Marca, vamos lá conhecer. E quem quiser, e aqueles que quiserem ir lá participar com a gente, brincar com as crianças, só entrar em contato comigo, a gente agenda aí. Ah, que bacana. Tá certo. E eu vou estar aí na festa Dia junina. Adoro a festa 24 junina. de junho. Se quiser vir trabalhar também, só avisar, a gente coloca em alguma barraca lá, Tá vai se divertir bastante. bom trabalho. Não, é sério. Ah, Se quiser, só avisa. Agora, se não, também vem se divertir, vem brincar, não, participar das dá para nossas fazer as duas brincadeiras e coisas. comer. É, é verdade. Mais ou menos, Ó, porque eu trabalho é falo, bom. olha isso. Quando eu estive aí pela segunda vez, que eu fui voluntária nas Paralimpíadas aí de vocês, eu estacionei meu carro e fui para a escola. Quando eu volto, um pneu. Ah, não, eu fui ligar o carro e já não ligou. Tinha arriado a bateria. Nossa, Só que eu tinha estacionado exatamente na frente de uma oficina mecânica. Então eu falei assim: olha, quando a gente está fazendo bem, o caraca. universo conspira. E o rapaz, assim, ele não tinha ali a bateria, mas ele foi comigo até uma rua acima, me levou no carro dele e, assim, deu tudo certo. E era um sábado à tarde, onde já estava praticamente tudo fechado ali no bairro. Nossa, E você eu falei, se deu certo. olha, É. eu Ó, ia a gente já tem eu ia ter que voluntária guinchar aí. o carro. A Celina, a Michelle, tudo participando, a Elisa ali. A Elisa, minha esposa, ela sempre trabalha, a gente coloca ela ali para trabalhar. Eu só vejo a minha esposa na hora que ela entra e na hora que sai, porque depois a gente não se comunica, não dá nem tempo da gente conversar direito. É impressionante, assim, a correria. E é exatamente o que você falou. Quando você faz o bem, sem querer, volta. Imagine. Agora imagine se ninguém te ajudasse ali num sábado, fim de tarde, meu Deus do céu, tudo fechado. Tem que guinchar o carro. Exatamente. Mas é isso, é fazer o bem sem esperar o retorno, né? O retorno vem. É isso aí. E então é isso. Gratidão a todo mundo aqui que participou no chat, que acompanhou, que vai assistir depois. E colaborem com esse trabalho, que é Não, bem lindo. legal, E bem legal. gratidão. Obrigado pelo convite. E sempre que quiser, pode mandar mensagem, a gente vai se falando aí. Tá certo. Tá Até bom? mais. Até mais, beijo para todos. Obrigado aí pela presença. Valeu. Tchau, tchau.